Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um privilégio ter vocês aqui prestigiando este webinar chamado Liderar com Respeito. Eu tenho uma imensa alegria de começar esse webinar que inaugura uma série de encontros que nós vamos falar sobre liderança e principalmente liderança com respeito. Liderar com respeito. Então sejam muito bem-vindos a esse nosso webinar que começa agora às 18h. Iremos até às 19 horas. É um prazer imenso ter vocês aqui. Eu sou Robson Gouveia, do Lean Institute Brasil, e estou reunido aqui com 6 grandes líderes. Eu diria mais do que isso. São 6 amigos que estão participando desse webinar. Então, vou fazer rapidamente uma rodada de apresentação. Depois eu trago as orientações de como você vai poder interagir com essa webinar. E, mais uma vez, de imediato, agradeço a sua presença aqui. Aproveitem conosco. Bom, eu começo apresentando Carol Sarmento, que é diretora de marketing da Unisociesc e que tive o prazer de trabalhar em alguns outros momentos. É uma amiga, quase nos encontramos em Florianópolis. Preciso te contar essa história, Carol, por que a gente não conseguiu se encontrar em Florianópolis aquele dia. Prazer enorme ter você aqui. Boa noite, Carol. Boa noite, Robson. Boa noite, meus amigos aqui que estão compartilhando o webinar comigo. E boa noite a todo mundo que tirou essa horinha aí para estar aqui com a gente, dividindo um pouco de liderança humanizada e com respeito. Obrigado, Carol. Seja bem-vinda, Carol Sarmento. E temos outra Carol, essa é a Carolina. Carolina Marra. Carolina Marra é a vice-presidente de pessoas da Anima Educação, mãe do Lucas e da Sara. Bem-vinda, Carol Marra. Obrigada, Robson. Estou igual você, né? Aqui com exatamente 10 e 7 anos, tentando conciliar home office com maternidade, com a vida em casa. Obrigada pelo convite demais. Não só por estar aqui, poder falar da nossa experiência na Anima, mas por ter tido o prazer de conhecer essas pessoas, de conviver, né? Tem mais ou menos 2 semanas que a gente está trabalhando juntos e trocando um monte de ideias. Está sendo uma experiência muito bacana. Super legal. Obrigado pela sua presença aqui, Carol. Bom, e tenho o prazer de anunciar aqui uma outra amiga que tem uma liderança que admiro muito. Aliás, Solange Sobral, vice-presidente de operações da CIT. Nos encontramos há algum tempo atrás de uma ideia de ter um grupo para discutir psicologia positiva. Falei, Solange, isso aqui é a sua cara. Nos deu o privilégio da sua presença e ela topou, e desde então a gente tem tido um relacionamento muito legal. Seja bem-vinda, Solange. Robson, primeiro, super obrigada pelo convite, assim, super bacana, né? Eu acho que isso é um ambiente de troca. A todo mundo que está nos acompanhando, super obrigada. Acho que a Carol falou muito bem, né? Uma horinha super corrida, né? Todo mundo trabalhando em casa, com os filhos, com o marido, enfim, né? Obrigada pela participação e para todo mundo que a gente vai trocar aqui, que a gente faça desse horário um horário bem positivo para as nossas vidas pessoais e profissionais. Legal, obrigado, Solange. Bom, fechamos então o time de mulheres super líderes que estão aqui conosco, que vão partilhar um pouquinho aí sobre a questão da segurança psicológica, e neste momento principalmente. E agora eu começo apresentando aqui um outro time que eu admiro muito, de grandes líderes que estão aqui, começando com o Carlos Lizondo, que é o Agile Coach da Roche. E claro, eu não poderia deixar de dizer, é um médico psiquiatra. Nós temos psicólogas aqui também, mas Lizondo, eu faço questão de dizer a sua formação como psiquiatra, que eu acho que é super importante, super bem-vinda nesse contexto. Boa noite, Carlos. Olá, Robson, tudo bem? Obrigado. Bom, acho que você já falou, né? Meu nome é Cláudio, trabalho atualmente como Agile Coach lá na Roche. E eu acho que uma expectativa é ver o que a gente pode aprender um com o outro, né? E o que a gente pode co-criar nesse momento, né? Que nenhum de nós temos respostas, né? Temos muitas perguntas e o quanto que a gente tolera, né? Amar o problema antes de partirmos para a solução. Então é isso, estamos juntos aí. Espero aprender muito com todos vocês aí também. Perfeito, que é muito do espírito Lean, né? Entender o problema e depois antes de partir para uma solução. Obrigado, Carlos. Bom, a pessoa que eu vou apresentar agora, ela me trouxe para esse mundo de entender a psicologia positiva, esse lado humano, pessoas. Então, eu tenho uma profunda gratidão, uma profunda admiração. Gleber Morato, diretor de execução da produção aí do Grupo Globo. Seja bem-vindo, Glebão, assim que eu te chamo com todo carinho, meu caro.
Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite de estar aqui trocando experiência com vocês e bem-vindo todo mundo aí ao nosso encontro. Legal, legal, obrigado. E para fechar esse time incrível que está reunido aqui, meu grande amigo e uma pessoa que me inspira muito e seguramente muitos dos passos que eu tenho dado, você que está nos assistindo aí, que tem a oportunidade, o privilégio de conviver e de falar sobre liderança, muito da liderança vem da inspiração do meu amigo Ricardo Orefsi, que é ombudsman do Itaú. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Super prazer compartilhar e poder conversar com vocês, no privilégio que é a gente poder estar nesse momento que a gente está passando, que o mundo está passando, a gente poder estar aqui num chat conversando, antes de tudo é um privilégio, então que seja para a gente poder também ajudar a inspirar as pessoas, porque só o fato de discutir, liderar com respeito, acho que já é um passo de evolução e um caminho muito relevante para a gente ter ambientes melhores, empresas melhores, uma sociedade melhor, então que seja um momento de compartilhar e aprender. Obrigado, Orefsi. Bom, pessoal, eu vou estar moderando este encontro. Vocês que estão participando, você pode clicar aí no balãozinho onde tem Q&A e Question and Answers. Nós vamos estar recebendo todas as perguntas, nós vamos ter um primeiro bloco de discussões, aproximadamente até umas 6h30, 6h35, e na sequência nós vamos abrir para as perguntas de vocês que estão prestigiando esse webinar. Então, por favor, mande suas perguntas lá no Q&A e esteja à vontade para participar da melhor forma possível. Lembro a todos que esse nosso webinar ele está sendo gravado. Carlos, esse é um reforço. Estamos gravando esse webinar para que nós possamos depois assistir e você possa também compartilhar com outras pessoas. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar essa rodada de perguntas, né? Eu separei aqui minhas perguntas nessa nossa conversa e eu quero começar trazendo uma pergunta para o grupo de uma forma geral, né? Cada um vai ter a oportunidade de explanar sobre o assunto, a experiência no assunto e, eventualmente, um ou outro vai complementando. Bom, eu começo com a seguinte pergunta. O que é liderar com respeito no atual contexto de isolamento nas empresas? De cada vez, né, Robson? Vamos lá? Eu posso começar, se vocês quiserem. Eu vou dar o start. Vai lá, Lizondo, começa lá. Então, acho que para mim, liderar com respeito é a gente começar a tolerar, né, que nós não somos super-heróis, né, entendemos as limitações das pessoas e podemos saber como que a gente consegue lidar com isso, né. Muito mais do que super-heróis, a gente precisa de pessoas que trabalhem em time e consigam entender as vulnerabilidades, né. E aí é uma brincadeira, né, que eu fiz, mas se vocês virem aqui atrás, né, tem um cara que bolou lá de fazer um estante de papelão, né, com livro, para fingir que tem uma biblioteca atrás, né. E justamente, eu acho que segurança psicológica é a possibilidade que a gente tem de mostrar as nossas vulnerabilidades, de mostrar e tolerar o fato de que talvez, né, eu posso pôr essa questão aqui, posso brincar com vocês, né, posso deixar tudo bagunçado atrás, posso estar aqui falando e meu filho pode atrapalhar, posso minha mãe passar aqui e gritar comigo, me chamar lá para limpar a louça e tudo mais, né? Então, eu acho que começa também outro conceito de que essas fronteiras entre o que é profissional e o que é pessoal, né, elas começam a pedir para que elas sejam cada vez mais borradas para que a gente seja um ser único, né? E eu acho que isso é uma coisa que começa a trazer mais esse sentido de todo, né? Então, para mim, tem muito a ver com o que está atrás aí. Uau, excelente ponto. E aí, vamos lá, Solange, vamos alternar essa resposta. O que é liderar com respeito, Solange? Para mim, acho que o Carlos falou bem, né? Para mim tem um link muito forte. Não existe a liderança com respeito se não tiver liderança humanizada, né? Então, eu acho que a empresa ela exercita a liderança com respeito e cada líder, né? Porque no fundo acho que é sobre isso. Quando ela entende que o que forma a empresa é um conjunto de indivíduos. E quando você começa a entender a necessidade, a limitação de cada uma das pessoas que estão trabalhando contigo, né, aí eu acho que você começa a exercitar um pouquinho da liderança humanizada, da liderança com respeito, né? Eu costumo falar que a distância entre o terno, entre o salto, a saia, a roupa que a gente coloca para trabalhar,
ela separa de uma forma muito, muito curta, né, o ser humano do profissional. E eu acho que esse momento, e eu acho que tem um convite aí para as empresas aproveitarem desse momento para, de fato, chegar nas pessoas, né? Eu acho que está muito claro, né? A gente começou uma operação de home office, acho que quase todas as empresas estão buscando, né? E como bem disse o Oref, somos privilegiados de conseguir hoje trabalhar em home office, né? Muitas pessoas não têm esse privilégio, então acho que a gente tem que agradecer, né? Mas para todo mundo que tem, né? Tem limitações. Então, quando a gente começou a exercitar o home office 100% na CIT, tinha uma pessoa com cadeira para trabalhar, né? E a empresa precisou pensar na cadeira do colaborador. Então, isso é começar a entender, né, que tem uma questão com filho pequeno, com filho adolescente, as crianças também estão tendo aula, então a banda da casa está sendo mais usada, né? Então, eu acho que tem um convite muito grande nesse momento, porque se as empresas não entenderem, tá, a limitação de cada profissional, ela não vai operar. Então, eu gostaria muito que a gente aproveitasse esse momento para levar essa gestão mais próxima das pessoas para o nosso próximo, né, o que é esse next, que a gente ainda não sabe, esse new novo, né, que está sendo. Então, para mim é isso. Acho que liderar com respeito é liderar seres humanos, né, não só colaboradores, mas entender que na sua empresa, né, a inteligência, a criatividade vem de pessoas. E são essas pessoas que a gente precisa acessar se a gente quer ter, inclusive. Então, para mim é um pouco disso. E acho que esse momento está muito Perfeito, ótimo. Bom, a Carol Sarmento levantou a mão ali. Carol, acho que você quer completar também um pouquinho. Por favor, Carol. No mudo. Tá no mudo. Já tirei. Que a gente tem aquela figura da pirâmide invertida, né? Que não são 200 pessoas, 300 pessoas que trabalham para a gente. Somos nós que trabalhamos para essas pessoas. Então, nesse momento agora, o que eu tenho exercitado muito é o acolhimento, né? É um pouco do que a Solange falou, de entender a realidade, que são realidades diferentes e que as pessoas lidam com esse momento de formas diferentes, né? Cada um tem o seu background aí. Então, o acolhimento de escutar, de entender as necessidades e de dar condições para que essas pessoas possam desenvolver o seu trabalho nesse momento tão complicado, né? Tão complexo. E outro ponto que me pega muito é que o líder que lidera, né, com respeito, ele tem que estar sempre aberto a aprender e fazer com que as pessoas entendam que elas também estão ali para aprender. Esse momento ninguém sabe, ninguém nunca viveu algo parecido, né? Então, como que a gente pode juntos aprender e juntos trazer soluções para problemas que a gente nunca enfrentou antes, né? Então, queria colaborar com esses dois pontos aí. Eu acho que o momento nunca foi tão oportuno para realmente a liderança exercer esse respeito, né? O Gleber está com a mão levantada aí, Gleber, acho que você pode compartilhar muitas coisas em relação a isso. O liderar com respeito, ele não é para esse momento, né? Ele é para o dia a dia da empresa, é para essa liderança humanizada, é para esse desenvolver as pessoas, transformar as pessoas, ajudar no crescimento de cada um. É lógico que nesse momento ele se faz ainda mais necessário exatamente pelo distanciamento e pela angústia de cada um, né? No momento é angustiante, sim, né? E cada um vai viver essa angústia da sua forma. O que eu acho que a gente tem que exercitar ainda mais, né? É a escuta, é conseguir ouvir mais as pessoas, é conseguir cada vez mais ter uma relação empática com as pessoas para a gente poder entender o momento de cada um e aí sim poder começar a trabalhar essas pessoas para que a gente consiga seguir produzindo, né? Que é um pouco do desafio aí do home office atual, né? Como é que a gente ainda consegue produzir frente a todo esse ambiente que a gente está vivendo. Perfeito, perfeito. Excelente ponto. Bom, quem mais quer compartilhar sobre liderar com respeito? O que é liderar com respeito nesse momento? Por favor, Oref. Acho que complementando, assim, o momento, apesar,
com toda a dificuldade que ele traz, as angústias que ele também traz uma enorme oportunidade para essa questão da liderança, porque fica mais evidente ainda a importância da conexão, a gente se preocupar com o indivíduo, com o impacto que a gente causa no outro. Então, o sentimento passa a vir mais à tona. Então, você ter a capacidade de entender o impacto que você causa em cada uma das atitudes, nas atitudes diárias, em conseguir conversar com as pessoas que estão distantes, trabalhando em busca de um propósito que fica mais forte também quando todo mundo quer fazer algo nesse momento que dê certo. Mas a importância da gente ver a atitude, de perguntar para as pessoas como elas estão se sentindo, em olhar no olho. Então, a liderança com respeito, ela vem mais à tona pela necessidade de você se conectar com as pessoas, entender as particularidades de cada um, o momento que cada um está passando. As angústias exigem ainda que você se preocupe com o outro, com o sentimento que ele está, com a forma que está se comunicando, porque se as pessoas não tiverem tranquilidade, aí a gente vai caminhar para a segurança psicológica, para que elas falem com abertura, para que elas não tenham receio do que elas das preocupações ou dos direcionamentos que elas precisam, a gente não consegue evoluir para um objetivo único. E aí, fechando esse ponto, o exemplo fica ainda mais forte, a necessidade da liderança. Dá o exemplo, está se preocupando com o outro, está direcionando junto, participando em conjunto das decisões e dos dilemas individuais, vem mais à tona. Então, a liderança, com respeito, ela passa a ficar ainda mais forte nesse ambiente, porque a partir daí a gente consegue ter equipes mais unidas para um único direcionamento, para um único propósito. E acho que tem um ponto extremamente sensível. Eu, por exemplo, eu fui aprender esse lockdown depois, eu acho que de 2 semanas aqui na minha casa. Porque esse convívio entre o trabalho, as relações da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Tem um pouco, parece que nós estamos em lockdown, parece que você está deitado numa rede o tempo todo. A pessoa te manda um Zoom Meeting. Atenção, Zoom Meeting hoje às 16. Entra aqui no chat, né? Então, acho que tem essa sensibilidade, nós como líderes, de uma forma geral, ter essa sensibilidade que as pessoas, não é que elas estão de férias, elas estão no home office por uma condição dentro da normalidade, elas estão numa condição anormal, né? Com os filhos, tem que seguir o estudo da escola, tem que ajudar a esposa, para quem é casado, para quem, né? O marido, né? A mulher tem os papéis semelhantes. Então, acho que tem toda essa sensibilidade que a liderança precisa fazer e ter essa leitura. Robson, você já aprendeu? Que bom. Eu estou já há 40 dias em home office, ainda não aprendi, estou cada dia... Estou aprendendo. Aqui, da gente de misturado, né? Eu acho que quebra um paradigma da separação que a gente forja, né? Entre o público e o privado, entre o que a gente é no trabalho e o que a gente é na vida pessoal. Isso de fato, é uma mudança que eu acho que não tem mais volta, né? Agora a gente vai ver as pessoas de forma mais integral. Necessária, né? Necessária. Tem pouco a contribuir, né? Acho que os colegas falaram muitas coisas, mas eu queria falar 2 palavras que talvez não tenham sido ditas dessa forma, usando esses termos, que é diversidade. Acho que a diversidade ela ficou evidente, porque quando o pessoal aparece, as pessoas, cada uma tem sua realidade, tem seus desafios. Eu, né, com todos os meus desafios aqui, estou super privilegiada dentro da minha casa, uma casa que tem um espaço, né, que a gente consegue, enquanto a gente sabe das dificuldades de alguns colaboradores, a Solange tangenciou, né? Pessoas que moram em casas com muitas pessoas que têm que sair para trabalhar, que não tem outra alternativa, pessoas que estão sofrendo diversos tipos de violência. Então, assim, a questão da diversidade, ela ganhou, na minha visão, um espaço que ela muitas vezes passava na empresa, assim, no dia a dia da empresa. Agora a gente não tem como não ver, ela está posta, né? E a outra palavra que eu acho que é do liderar com respeito aí, primeiro, então, é reconhecer essa diversidade, trabalhar a partir dela, né, e não negando-a. Outra palavra que eu usaria nesse momento é a transparência. A gente falou aqui algumas vezes, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe mesmo, a gente não sabe. A gente não sabe que dia que vai voltar, a gente não sabe se vai ter o que tinha antes. E ter essa transparência, né? A gente na Ânima, além dos colaboradores, a gente tem um impacto direto em 140 mil alunos, né? Além dos impactos indiretos nas famílias. A gente ter que
usar a transparência a todo momento, dizer inclusive isso, mostrar-se, voltar de novo ao que o Cláudio falou, né? Mostrar a nossa vulnerabilidade. A gente não sabe. O líder não tem todas as respostas, mas ele está sendo transparente, trazendo as pessoas para a mesma página. Então, eu queria destacar essas duas palavras aí. Excelente. Acho que é uma resposta extremamente humanizada e eu vou me reparar aqui, realmente. Eu estou aprendendo, né? Eu acho que eu sofri muito as 2 primeiras semanas e seguramente estou sofrendo menos. Eu até compartilho com vocês aqui, eu tenho um combinado com a minha esposa no final de semana, que é sexta, sábado e domingo. Ela não faz absolutamente nada, porque eu faço tudo nesse final de semana, é um momento de folga dela, porque muitas vezes ela está me ajudando, a gente se troca, né? Uma hora eu estou ensinando as crianças, ela está ensinando para poder trabalhar. Gente, eu acho que o tema engata uma outra pergunta super importante, que interessa a todos os nossos espectadores aqui, os internautas que estão acompanhando essa webinar, que é como é possível gerar segurança psicológica para que as pessoas trabalhem melhor no atual clima de tensão social. Eu posso, não sei se eu estou com a mãozinha, né? Posso engatar, né? Porque ouvindo vocês falando, eu acho que tem muito do que todos nós estamos falando, né? Que eu acho que tem uma questão muito importante, que é escutar, né? E escutar de uma maneira genuína. Não é o escutar, falar, oi, tudo bem, bom dia, aparece lá em casa, legal, sabe aquela coisa que a gente sempre fazia no café lá? E agora o escutar é realmente como que a gente consegue escutar e fazer conexões genuínas com as pessoas, porque cada minuto que a gente está numa live ou que a gente está se conectando no computador custa e custa muito caro, né? E aí, por exemplo, tem coisas que podem ser feitas, né? E tem maneiras de treinar a escutativa, né? A questão do vídeo, por exemplo, ela é fundamental porque ela nos ajuda a realmente a gente se conectar de uma maneira diferente um com o outro, né? Tem toda uma explicação biológica, né? Que a gente tem receptor de um hormônio que diminui o estresse, né? Que está na retina. Então, o fato agora, por exemplo, de eu estar vendo vocês enquanto eu falo, e aí eu estou vendo o Gleiber lá fazendo assim, o Robson também, né? E tudo mais. Isso ajuda com que a gente consiga ter essa segurança psicológica, essa lubrificação dos times, né? Essa brincadeira que eu fiz com vocês, né? De tudo bagunçado atrás e tal. Essas são outras coisas que ajudam, né? Então, tem a questão do quebra-gelo, tem a questão da gente poder escutar o outro, tem a questão da gente ter o cuidado com o outro, né? Porque é surreal você pedir para falar de metas quando tem uma pessoa que está doente na casa, né? Ou que está correndo atrás de um medicamento, né? Como eu tive uma situação dessas hoje com o time. Então, justamente, eu acho que como que a gente consegue se conectar, se formar times, né? E a maneira de fazer isso é justamente a gente abrindo esses canais de comunicação, né? E tendo possibilidades de canais de feedback, tudo. E só para terminar, Robson, tem uma coisa muito legal que você falou, né? Que os acordos, né? Então, nada é bom senso, né? São todos acordos que precisam falar, né? Não existe mais o bom senso, né? São coisas que precisam ser acordadas. E para o acordo ter, né? Sem conversa, não tem acordo, né? Então, começa por a gente entender os outros, né? E aí, começa por a gente escutar, né? Mais ou menos por aí. Seguramente. Acho que há uma mudança de comportamento que veio para ficar. O nosso assunto não é um assunto de lockdown, de confinamento, é um assunto atemporal. Diga lá, Orefse. Juntando o que a primeira Carol falou, acho que a diversidade passa por um ponto que a gente começa a ter que prestar mais atenção em todos os tipos de diversidade, porque cada indivíduo dentro do ambiente para a empresa continuar funcionando, ele passa a ter um valor ainda maior. Você estando longe em casa e no caso do banco, por exemplo, a gente com as pessoas espalhadas no Brasil todo, tendo que continuar atendendo um cliente que vai numa agência, o emocional da população que começa a ter problemas de crédito, por exemplo, a necessidade de renegociar, você está presente em cada ambiente, né? A gente reconhece, super valoriza todos os profissionais de saúde, mas todos os serviços que precisam continuar funcionando, eles são tão importantes e você passa a dar um valor a cada atitude. As pessoas estão organizando a fila nas agências, tem um valor incrível para que as pessoas se sintam seguras, né? Então, a gente começa a ter um olhar mais de humildade, de entender os papéis e valorizar os papéis de todos dentro do ambiente para que as coisas funcionem. E, obviamente, isso tem a ver com uma humildade, com a clareza, que você está ouvindo mais as pessoas, como o Cláudio falou. E a questão o home office também,
força você ter que se conectar mais com as pessoas também, né? Quando você faz um vídeo, você está prestando mais atenção, você está olhando no olho, você não está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Olhando no celular, você tem que ficar mais atento àquilo que está acontecendo. Isso tem forçado também uma postura de mais acolhimento, de você ter que se inteirar mais, de tomar decisões conjuntas. E quando vinculando a isso ao conceito de segurança psicológica, acho que ele tem ficado cada vez mais evidente no ambiente de empresas mais abertas, onde a cultura de ambientes de discussões coletivas, elas exigem que as pessoas se sintam seguras. E estar seguro tem a ver com a liderança promover uma abertura, a liderança efetivamente reconhecer, não ter aquele olhar de crítica, permitir que as pessoas falem sem receio de serem criticadas, todos juntos direcionados para um único objetivo, as pessoas falarem sem receio de errar, porque o inverso da segurança psicológica tem a ver com não querer se expor, não dar uma ideia que possa ser criticada. Então é melhor você não falar do que passar pelo risco de um olhar indevido, de um olhar de crítica. Então acho que isso estimula também a gente entender o quanto para ter inovação, para a gente crescer, para o propósito ser mais efetivamente alcançado, a gente tem que estar aberto a que as pessoas realmente se posicionem sem receio de serem criticadas. E isso é segurança psicológica. Oh, excelente. Eu vou deixar a Solange falar sobre esse assunto, mas tem algo comum aí, tanto que o Lizondo colocou, como que você colocou, Oreves, que é a questão do ouvir, né? E o ouvir não é só do sentido. Esse ouvir é prestar atenção, esse ouvir é perceber o outro, talvez de uma forma que nós não percebíamos antes. E do ponto de vista de liderar com respeito, essa é uma prática extremamente importante, né? Vai lá, Solange, nosso chat está bombando aqui, tem muitas perguntas que estão chegando. Vou aproveitar e fazer o link aqui com uma delas. Mas para mim, assim, a segurança, eu acho que o ser humano ele se sente seguro quando ele sente que ele pode ser quem ele é no ambiente que ele está. Onde seja, na festa, no trabalho, é a mesma coisa, né? E eu acho que um grande aprendizado que esse momento está trazendo, e aí eu vou juntar um pouco das palavras-chave, né, que acho que todo mundo está falando. Eu acho que a primeira questão é estar próximo de verdade. Então tem que estar próximo. Não adianta você ficar muito longe. É hora de estar próximo do time, próximo das pessoas. E o time é todo mundo. Não é só fazer aquela reunião pequenininha com 3 líderes, seus pares. É realmente estar mais próximo de todo o time, né? É ouvir. Acho que o Cláudio falou, tem que reforçar, né? A gente tem que ouvir mesmo, uma escuta muito ativa, né? E ter esse ambiente de transparência, que acho que a Carol falou também, né? Alguém perguntou aqui, né, como que pode fazer isso nas empresas, né? Vou dividir um pouco como a gente está tentando fazer. Para, né, você vai entrar de certa forma às vezes até no pessoal, então como fazer isso com jeito no ambiente corporativo? A gente criou um bate-papo semanal, depois a gente pode trazer para quinzenal, que a gente chamou de roda de conversa. Tá? Então, ali é um momento onde está todo mundo abrindo, tem líder, tem time, está todo mundo junto, trocando um pouquinho das dificuldades que está sendo esse momento. Então, um está falando do trabalho, outro está falando dos filhos, outro da combinação das duas coisas junto dentro de casa. E essa troca, você demonstra vulnerabilidade. Você demonstra que, como líder, você também está passando por isso. Então, aí você cria esse ambiente onde as pessoas também se abrem, né? E a parte da escuta, e eu gostei bastante, Robson, do que você falou, que não é só ouvir, de perceber. Então, esse ambiente está sendo muito bacana para a gente perceber que, de repente, teve um que não abriu a câmera. Por que não abriu? Tá? Ou abriu e você vê que tem uma tensão. Tá? Então, às vezes, a gente chama no private e dá mais um espaço para essa pessoa trazer um pouco mais. E eu tive o grande prazer de dividir várias coisas com várias pessoas que terminou a conversa e falou, ufa, Solange, que bom, sabe? Eu precisava disso. Essa pessoa ela vai ser um profissional melhor no outro dia, ela vai entregar melhor, né? Não só na casa dela, nesse ambiente, com os filhos, mas também no ambiente profissional. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre estar próximo e sobre ouvir com essa percepção, mas sendo ativo, sabe? Podendo ajudar, sabe? Dando a mais, fazendo uma próxima ligação, chamando no private e se colocando à disposição por uma conversa além, né? Para as pessoas serem o que elas são e a gente, de certa forma, trazer a naturalidade para o ambiente de trabalho. Tá? Quando você falou, Robson, que isso é atemporal, é super atemporal. Tá? Essa é uma luta grande minha, trazer a naturalidade para o ambiente de trabalho. As empresas vão ganhar muito se a gente conseguir implantar isso nesse momento e levar para frente, né? Eu queria falar uma coisa, Robson, se tem alguma coisa que a gente tem em comum aqui, né? Acho que tem várias, mas tem uma coisa que a gente tem em comum, é ter aprendido com o Lean, né? Acho que nós todos aqui aprendemos algumas coisas e trocamos algumas coisas.
E lá atrás, eu lembro e eu acho que uma das coisas que nos ajudou, inclusive, a lidar com essa situação de crise, mas quando a gente começou, eu lembro muito bem de você falando da segurança psicológica, né? E quando a gente começou lá na Ânima Transformação Digital, e começamos a formar as squads, e começamos a trabalhar esse conceito de uma forma intencional, porque uma coisa é a gente querer fazer isso, outra coisa é a gente ter intencionalidade em fazer, de dar segurança para as pessoas, né? Dar segurança psicológica, essa questão do poder falar. Eu lembro a primeira vez que a gente montou, né, uma squad, colocando na sala os gestores, os vice-presidentes, com os técnicos que programavam lá, e a gente começou a conversar sobre isso, né? Essas pessoas têm que saber que elas podem falar o que elas pensam. E elas podem perguntar o que elas quiserem. Que elas não vão ser... isso é muito importante. Eu acho que esse aprendizado, que talvez seja uma coisa que conecte nós todos aqui, né? De uma certa forma, nos preparou para uma situação tão improvável como essa, né? Eu queria insistir na palavra transparência, né? Acho que a segurança psicológica tem a ver com você acreditar que o que precisa ser dito está sendo dito para você. Agora, também a gente não pode dourar a pílula, né? Acho que o Lizondo pode falar também um pouco mais sobre isso, como profissional da área. É uma situação que gera insegurança psicológica em si. Por quê? Porque nós temos o medo de morrer, gente. Vamos colocar as coisas do jeito que elas são, né? Aqui com transparência. As pessoas estão com medo, tem gente doente, tem gente com familiares doentes, não sabemos o que é. Então, o desconhecido, ele gera uma insegurança muito grande. Então, a gente vem investindo muito tempo, dinheiro, recurso, né, mesmo, para que a gente crie condições, como o pessoal disse aqui, de favorecer a saúde mental, a saúde psicológica, com um programa com várias coisas diferentes com que as pessoas mais se identificam. Desde o atendimento psicológico, a gente tem a oportunidade de ser uma universidade e de ter alunos que estão aptos, inclusive, a fazer os atendimentos, mas meditação, yoga, o que quer que seja, as pessoas têm que procurar o que quer que seja para elas, que faça sentido para elas, mas que as ajude a estar melhor, porque é muito tenso mesmo, não é uma situação trivial essa que a gente está vivendo, né? Perfeito. Não, perfeito. Vou deixar o Lizondo complementar e vou abrir já para uma pergunta. A galera está mandando muitas perguntas aqui, isso está muito legal. Já vou abrir para nós fazermos uma pergunta aí que o pessoal está mandando e depois eu retomo com vocês. Completa lá, Lizondo, por gentileza. Legal. Bom, então o meu grau de colaboração aí, né? É totalmente compreensível, né? Não existe mais, é um novo normal, né? Então quem falar que não está ansioso tem algum problema muito grave, né? Eu me preocuparia, né? Então, assim, acho que essa é a primeira coisa, mas o que eu ia falar, né? Brincadeiras à parte, mas é justamente de que existe uma questão que tem que ficar muito clara para todo mundo, é que nunca é demais, né, a gente pedir ajuda, né, acho que a cordinha da Toyota está sempre lá, né, e a gente criar essa questão, não por acaso, né, quando a gente fala de ambiente psicológico, a grande metáfora é justamente a cordinha da Toyota, acho que todos estão, né, já familiarizados com isso, né, mas para quem não está, se tiver algum problema lá na linha de produção, qualquer pessoa pode puxar a cordinha aí que a gente vai lá e vê. Então, ter isso é uma coisa que ajuda, né, então, realmente abrir o espaço para que as pessoas possam pedir ajuda se elas precisarem de alguma ajuda mais focada, né. Passando mais, eu acho que é justamente de como a gente consegue tolerar as incertezas, né? E como a gente consegue fazer com que os nossos times ganhem musculaturas para que eles deixem de ser frágeis e que sejam mais antifrágeis, né? E essa pode ser uma enorme oportunidade para que a gente consiga ganhar esse tipo de musculatura. Tem os psicanalistas, né? E depois, para quem se interessar, pode me procurar, depois vai ter os contatos, mas tem uma coisa que os psicanalistas falam, né, que é uma coisa que ajuda, que é justamente a capacidade negativa, que é justamente a nossa capacidade de tolerar as incertezas. Tem um psicanalista que fala justamente sobre isso, né? E isso é uma coisa bem já que já é um conceito, né, que já vem sendo trabalhado, mas é uma coisa que acho que ajuda a refletir, né? E a outra coisa é que justamente a melhor maneira de lidar com a ansiedade, lidar com tudo isso, é justamente ter a possibilidade de falar, né, e falar de maneira aberta, e poder ser, acho que a palavra transparência aí não por acaso caiu várias vezes, né? Então, toda vez, acho que é uma muito boa prática de qualquer profissional da saúde, muito mais da saúde mental, né? Capacidade de poder escutar, né? Então, esses são meus grãos de colaboração aí, certo? Excelente. E tem o ponto, né? Nós, do ponto de vista Lean, do ponto de vista da liderança Lean, nós sempre falamos que problemas são tesouros. Esse é um mindset, né? Então, os problemas são bem-vindos.
E se as pessoas não podem falar de problemas, como você cria segurança psicológica? Né? Ao longo do dia de hoje, né, nós interagindo aqui para criar esse webinar da melhor maneira possível, então nós sabemos que queremos fazer o melhor, mas pode errar, e vai errar. Quem está assistindo a live dos cantores, né, falha a transmissão, trava, a música não funciona. Então, nós, como líderes, temos que trazer essa segurança psicológica para o nosso time e criar uma cultura na nossa organização em que problemas são bem-vindos, que realmente problemas são tesouros. Turma, eu vou abrir uma pergunta aqui, vou direcionar para Carol Sarmento, porque a Carol Sarmento, eu vi ela fazer isso muitas vezes, lá na Ânima, tenho certeza que ela está fazendo isso na Unisociesc, que ela vai nos ajudar muito com essa resposta. A pergunta da Mônica Ono, ela diz o seguinte, olha, em times mais colaborativos, o gestor tem um papel diferente e acabam surgindo vários líderes em momentos diferentes. Nesse cenário, como um gestor apoia os líderes eventuais? Ó, a pergunta é ótima, hein, Carol? Você se vira aí. Deixa eu abrir aqui meu microfone. A gente fez muito isso mesmo. A gente fazia workshops de Kaizen, né, que estimulavam as pessoas a trazer as soluções. Então, assim, dentro dessa filosofia Lean de liderança, o nosso grande papel é fazer com que as pessoas acreditem em si mesmas, né, e dar autonomia para que elas possam resolver os problemas, porque ninguém melhor do que as pessoas que estão lá na ponta, fazendo aquele determinado trabalho, ninguém melhor que aquela pessoa para poder dar uma solução adequada, né? Muitas vezes a gente está tão distante da realidade, do que está acontecendo ali, que a gente não vai conseguir trazer o melhor para aquele problema, né? Então, nesse caso, é dar autonomia, gerar confiança, né? É a autoconfiança e a autoestima nessas pessoas, engajamento. E na hora que aquela liderança aparecer, é deixar ela realmente exercitar o papel dela, né? Então, ali a gente fazia várias rodas de conversa, várias apresentações, e surgiam aqueles líderes, aquela liderança ali naquele momento, e a gente empoderava. Então, o empoderamento é fundamental, e fazer com que a pessoa realmente acredite ali no que ela está fazendo, e gerar essa colaboração, né? Essa troca que é tão rica. E eu lembro a gente fazendo isso e colocando a semana do Kaizen. Então, a gente colocava um desafio daquela semana, um grupo de trabalho se formava naquele momento ali, e naturalmente saía um líder daquele grupo de trabalho. Na semana seguinte, eles apresentavam, às vezes, soluções simples, né, que a gente não custa, a mudança de um processo, da forma de fazer alguma coisa, e que não tinha investimento em tecnologia, às vezes era só mudar a forma de fazer. Então, assim, é empoderar e deixar eles colaborarem, fazerem, ouvir e dar o espaço, né? Dar o espaço para que eles possam efetivamente colocar o seu trabalho em prática e trazer o seu rico conhecimento do dia a dia que existe, né? Existe, gente, e eles sabem mais do que a gente. Que legal. O Gleber está com a mão levantada, a Solange também está com a mão levantada. Eu vou deixar o Gleber falar, a Solange falar na sequência, porque a pergunta é realmente muito legal. Eu tenho certeza que Gleber e Solange têm feito muito disso. Então, compartilha conosco aqui. Eu ia complementar um pouco do que a Ana Carolina falou, né? Da gente realmente cada vez mais gerar esse espaço para que as pessoas possam assumir, né? Assumir esse papel da liderança. A gente veio trabalhando bastante essa questão do empoderamento, né? E usando até ferramentas do Lean também, de ver e agir, né? Para que cada um assuma a sua responsabilidade frente aos problemas. E, se você já está detectando, resolva, né? Porque, cara, está na sua mão, você tem toda a liberdade para fazer isso. A gente veio também com a Semana Kaizen, formando grupos, falar, cara, o problema está aqui, vamos resolver, né? E chamar as pessoas para isso. E a gente veio trabalhando um pouco com aquele livro A Hora da Verdade, né, que ele fala exatamente dessa inversão da pirâmide, da linha de frente, quem está no front que tem esse momento da verdade, que a solução está ali naquele momento, ele que conhece, ele que sabe como que vai acontecer. Então, esse gerar o espaço e estimular é o que a gente tem feito também. E o ambiente colaborativo, o ambiente de criação, ele ajuda muito para isso, né? Ajuda muito para que a gente possa cada vez mais estimular as pessoas a
dar a ideia, a se colocar e a resolver, e a vir junto e se empoderar para que traga a solução para que a gente precisa. Posso? Solange, por favor, desculpa, estava no mudo aqui. Não, na verdade é só um complemento, mas super na mesma linha. Eu gosto de falar, e quando a gente fala da liderança Lean, as pessoas perguntam muito, né? Mas como gestor, né? O que eu vou fazer então, né? E eu gosto de falar que é sair de uma liderança comandativa, onde você está sempre, né, sendo mais inteligente, dando driver, dando comando, para uma liderança mais suportativa. Né, que acho que é isso que a Carol e que o Kleber estão falando, né? Que quando você está suportando as pessoas, porque a inteligência, o conhecimento está nelas, né? A gente costuma falar na CIT que o nosso grande desafio como líder Lean é nos tornar desnecessários. Então, quando você se torna desnecessário e você começa a se orgulhar, não do que você entregou, mas do que o seu time, do que os novos líderes entregaram, e você pode ir para um outro desafio, porque tem gente competente, tem gente boa, né, tocando os negócios também, né, aí você chegou na sua grande, vamos dizer assim, meta, né, de líder Lean. Então, acho que é sobre isso, né, menos sobre comando e controle, mais sobre suporte e como você vai se deixando invisível, porque as pessoas, de fato, têm o conhecimento, né? Tem uma máxima que fala, né? Por que a gente contrata pessoas inteligentes e faz um processo de hiring tão forte se no fundo eu nem utilizo daquela inteligência, eu não potencializo a inteligência que eu contratei, né? Então é sobre isso, é sobre de fato, né, usar melhor, né, essa inteligência coletiva que a gente tem dentro das empresas. Sensacional. Gente, eu vou para outra pergunta aqui, para nós aproveitarmos e responder o máximo possível das perguntas do pessoal que está acompanhando. E essa pergunta eu vou propositalmente também direcionar para a Carolina Marra, que a Carol tem um papel, acho que a Carol tem três chapéus aqui. A Carol tem o chapéu de psicóloga, a Carol tem o chapéu da educação e da liderança desse grande grupo que é a Ânima. E o Carlos Buturi pergunta o seguinte, Carol, nos ajuda aqui. Como vocês enxergam a questão dos controles de eficiência dos colaboradores referente às tarefas diárias? Como a liderança deve abordar o colaborador que não está conseguindo atender às expectativas? Eu começaria perguntando quem está conseguindo, né? Essa expectativa sobre mim, por exemplo, eu não consigo atender, né? Eu acho que a gente precisa realmente talvez inverter a pergunta, né? Eu vou muito para a mesma linha aqui, sabe, Robson? Acho que a gente está trabalhando no momento da confiança. A confiança é uma palavra que sempre, né, deveria ser e sempre foi. Acho que tem muita literatura sobre isso, a gente pode falar um pouco mais disso, mas assim, eu vejo que é um momento de confiança. O Ricardo falou um pouco, né? A gente está prestando muita atenção, a gente fica exausto, né, no final do dia, porque a gente está, eu diria que, via de regra, a gente está mais produtivo do que menos produtivo. Quer dizer, nós estamos trabalhando mais. Eu não sei se, desculpa, Carol, eu não sei se nós estamos mais produtivos, mas estamos trabalhando muito mais. Isso já é uma certeza, né? Eu arriscaria dizer que mais produtivos. Também. Por enquanto, não sei até onde essa curva vai na hora que ela cai, né? Porque isso vai acontecer. Então, assim, o que a gente acho que a gente vem fazendo aqui, né? Algumas práticas Lean. Vamos fazer as dailies, reunir todo dia de manhã. Gente, hoje, para conseguir orientar as pessoas, então meia horinha, às vezes 15 minutos, gente, hoje a gente fez, por exemplo, uma experiência que a gente nunca tinha feito, fechar a folha de pagamento com o DP todo funcionando em home office, com cada um em um lugar. Pela primeira vez, Robson, nós fechamos uma folha de pagamento sem imprimir nenhuma página. Economizamos não sei quantos de papel. Porque as pessoas não sabiam trabalhar assim. Por isso que eu estou dizendo, essas pessoas estão se reinventando também, estão revendo o jeito de trabalhar. Então, talvez a gente tenha que controlar menos, para usar a expressão que a Solange usou, e confiar mais. Mas criar rotinas. O Lean nos ensinou várias rotinas, eu acho que é o momento da gente colocá-las em prática. Porque a gente pode acompanhar, se todo dia de manhã, uma daily, todo dia no final do dia, vamos fazer outra daily, o que a gente conseguiu entregar hoje? O que ficou para trás? O que a gente vai ter que seguir? Acho que a gente vai ter que ver mais, talvez, o time como um todo, o que ele está entregando, do que necessariamente a gente ter que controlar lá o que cada um indivíduo, como que está. Porque é um outro jeito.
né? Outro jeito de trabalhar e se relacionar. Mudou. Vai lá, Lizondo. Lizondo, depois o Orefs na sequência. Eu acho que a grande pergunta que eu faço é qual que é a expectativa, né? Porque talvez a expectativa tenha feito em outro contexto, né? Em outra perspectiva, né? E como que a gente vai ter que refletir sobre essa nova expectativa, né? Acho que essa pergunta que tem que ser colocada para todos nós diariamente, né? E aí, um pouquinho da Carol, né? E das conversas, né? Uma das coisas que são grandes inspirações, pelo menos para mim, que a gente anda adaptando e vem funcionando, é justamente os rounds diários, né? Então, se vocês procurarem lá, IOV faz isso muito bem. Então, tem no YouTube lá, né? Eles fazem rounds diários, para quem não conhece. O IOV é o Instituto de Oncologia do Vale, né? E eles fazem rounds diários, é uma clínica oncológica que eles fazem rounds diários e padronizam a comunicação, né? Basicamente, é o que está pegando, o que a gente precisa fazer agora e qual que é o planejamento, né? E você padronizar isso, né? Outra questão é você padronizar os feedbacks, né? Então, a gente padronizar um negócio de feedback na porta, enfim. Mas acho que a grande pergunta é como que a gente consegue, talvez, desenhar os nossos times para que eles possam se adaptar a mudanças e serem flexíveis, que eu acho que é muito o que você está falando, né, Carol? E aí eu acho que é uma grande oportunidade, né, de como a gente consegue fazer isso. Né? Perfeito. Eu vou deixar você falar, mas vou fazer o seguinte. Eu vou emendar com outra pergunta aqui para nós podermos atender o maior número de pessoas possível, porque ela se conecta. Eu acho que é super interessante, essa pessoa optou de permanecer anônimo, e é uma pergunta ótima. Ele diz o seguinte, olha, já que nós estamos falando de problema, atender metas, como o líder pode se aproximar mais do colaborador que precisa de ajuda, sem entrar em questões que podem ser mais privadas e que podem deixar o colaborador desconfortável, pois agora o ambiente de trabalho é privado? Bem, primeiro, respondendo a pergunta, eu tenho uma percepção, talvez muito pessoal, de que não tem essa questão de separação entre o problema, o lado pessoal e o trabalho. Eu acho que ela não existe em determinado contexto. Assim, nós somos um indivíduo único, então, como líder, você tem que estar atento a como as reações, a perguntar para as pessoas que você tome uma atitude que permita conciliar o melhor de cada um, focando nas forças das pessoas. Então, ao invés de... Eu não fugiria do problema no sentido de, tá vendo uma dificuldade? Ouça, participe, se conecte e tome as decisões com a clareza e a humildade necessária. Mas não tente separar o indivíduo, porque se ele está com um problema pessoal tão sério, no limite, se você não estiver junto para apoiá-lo, dado que ele está trabalhando ainda mais, acho que nesse contexto, ele precisa de apoio, e a liderança tem um papel de se conectar e ajudar. E fazendo esse vínculo, a gente comentou, esse era o ponto que eu queria colocar, de que a gente acha que está mais produtivo quando está em home office. Eu acredito que a gente está mais produtivo. Tem um lado de que o momento também está exigindo um esforço enorme, então tem que tomar um cuidado também, porque a gente está disponível 150% do tempo. Mas tirando este ponto, acho que tem uma reflexão importante que as pessoas estão mais unidas em busca de um único objetivo. Então, a gente está fazendo coisa, 2 meses estão sendo feitas em 2 dias. E aí, mas por que isso está acontecendo? Porque eu acho que as pessoas estão juntas, elas estão decidindo em conjunto, o líder está junto com o grupo, tomando as decisões, sabendo falar não, escolhendo o que deve ser feito, assumindo mais riscos, fazendo em conjunto. Então, assim, o propósito único tem levado, dado o momento, dada a necessidade, a que as pessoas estejam mais abertas a ouvir, prestando atenção no outro, tomando decisões, não querendo que o outro faça mais do que é possível. Então, acho que a produtividade vem também num conjunto das pessoas estarem mais rapidamente tomando decisões em conjunto, escolhendo sim ou não, e não simplesmente demandando ou delegando. E isso tem a ver com a capacidade de você estar gerando como líder um ambiente aberto, um ambiente realmente onde as pessoas falem. E se você não estiver ouvindo problema, eu costumo dizer sempre isso, se você não está ouvindo crítica, se você não está ouvindo algo que você afetou o outro, é porque você não está gerando abertura suficiente para isso, né? Então, vou citar uma frase, tem um livro que a gente vai até indicar, que é o seguinte, né? Que ele fala em indagação humilde, mas tem a ver com segurança psicológica. Indagação humilde é a arte de fazer com que outra pessoa seja franca com você, fazendo a ela as perguntas certas para obter as informações que precisa
para cultivar um relacionamento positivo baseado na confiança e no interesse sincero. Se você não está apto a gerar um ambiente aberto e as pessoas realmente falarem abertamente sem receio, você não vai conseguir, que dirá então conseguir tratar um problema pessoal que a pessoa tá tendo, né? Perfeito. Olha, 2 comentários importantes aqui. Primeiro, o Orefs, falhou na hora que você falou o livro, mas para todos ficarem tranquilos, eu recebi essa mensagem, nós vamos, ao término dessa live, disponibilizar todas as indicações de livro deste grupo, tá? E vocês vão poder se conectar depois. Então, fiquem tranquilos. Onde também falhou a música Evidências, no show do Sandy Júnior, Instituto de Chororó. Então, fiquem tranquilos, isso acontece. A outra comentário importante, a Luciane Petroni disse assim, como é gostoso ouvir outros líderes falarem e viver a mesma situação. Eu vou mandar uma pergunta para Solange. Solange, essa pergunta é sensacional. E depois eu vou fazer uma rodada geral com todos vocês para que a gente possa ser bem cirúrgico e terminar dentro do horário que nós combinamos. A pergunta é a seguinte, Solange. Olha, boa tarde. É o Sival que mandou essa pergunta. Boa tarde. Vocês acreditam que estamos vivenciando e aprendendo na prática como funcionam os temas que somente estudávamos ou ouvíamos falar? Humanidade, diversidade, empatia, etc. Ok. São presentes, hein, Solange? Eu adoraria essa pergunta aqui. Maravilhoso, é maravilhoso. Olha, eu falo que... Eu não só falo, mas assim, eu tenho 25 anos trabalhando na mesma empresa, na CIT. E eu vou dizer que os nossos grandes aprendizados vieram de momentos de crise. Acho que o Lean nos ensina muito isso também, né? Voltando ao que a Carol trouxe. Então, sim, eu acredito que esse momento ele é muito chave para a gente entender o que é de fato o ser humano ou o potencial dele, né? E também as limitações de quem está próximo da gente. Então, você falou da palavra empatia, né? Eu confesso que fui entender a palavra empatia há pouco tempo atrás, num workshop com um psicanalista, e ele falou que empatia, ao contrário do que a gente pensa, não é se colocar no lugar do outro. Porque é impossível você se colocar no lugar do outro, né? O seu background, o que você viveu, não te permite se colocar no lugar do outro. Então, empatia é exatamente entender que, como não é possível se colocar, você tem que ouvir, entender e respeitar aquelas limitações. Tá? Então, eu acho que esse é o momento. Eu não tenho como entender o que cada um está vivendo em casa para conseguir trabalhar, para conseguir ser esposa, marido, filho, mãe, pai. Né? Então, eu preciso ouvir as pessoas e entender como genuíno o problema que elas trazem. Né? Então, eu acho que sim. Eu acho que é um momento que ela traz uma instabilidade, uma vulnerabilidade, uma fragilidade que nos permite virar antifrágeis de fato, que nos permite nos adaptar. Né? Então, o que eu tenho visto de bons exemplos nas empresas? Ajustar as políticas de trabalho, o modelo de trabalho, as políticas de RH. Então, por exemplo, para que serve um VR se a pessoa não vai mais no restaurante? Então, eu preciso trocar isso muito rapidamente, por exemplo, para um VA. Né? Então, são ajustes, né? São ajustes que as empresas precisam muito rapidamente fazer para as pessoas continuarem operando. Então, eu penso que muitas vezes eu não gosto de julgar a cor do coração de ninguém, mas muitas vezes o momento ele nos faz entregar o melhor de nós. Então, seja porque as empresas precisam operar, seja porque elas precisam, de fato, manter a operação, porque elas não querem demitir ninguém, e isso é super importante, seja porque elas querem manter o lucro delas. Não importa o motivo por trás. Né? Esse momento, ele convida os líderes, os grandes líderes, né, a estarem mais próximos dos seus times, a ouvir mais as pessoas e a entender com profundidade os problemas que cada indivíduo dentro da empresa está passando. Então, eu acho que sim. Aí eu acho que, de fato, a gente sai dessa com uma liderança mais humana, né, com uma liderança bem mais com respeito aí, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito. Super legal. Eu vou deixar o Gleiber falar, mas nós vamos fazer uma última pergunta. Então, o Gleiber já vai falar nesse contexto. Eu vou aqui no sentido horário da tela fazer uma pergunta e peço para que vocês respondam de uma forma mais sucinta possível, 20, 30 segundos. E a pergunta é a seguinte, Gleiber, você já pode emendar com o seu comentário. Podem dar exemplos, então você aí na Globo, podem dar exemplos interessantes sobre como cada um de vocês tem procurado liderar no contexto atual. Então, como cada um, Globo, Ânima, Unisociesc, Roche, Itaú, CIT, estão liderando nesse momento atual. Vamos lá. Acho que em vez de dar o exemplo, eu vou dar o contra-exemplo. Né?
Acho que a gente sim vai sair mais humanizado, acho que a gente vai aprender muito e a gente está sendo forçado a aprender rapidamente. E uma das coisas que eu acho que eu aprendi aqui rapidamente nesse período de quarentena foi a assertividade na comunicação, né? Lógico que quando a gente começou o período de quarentena, eu falei, poxa, vamos intensificar os momentos de encontro com as equipes, né? Então, fazia uma vez por semana, vamos fazer 2, vamos fazer 3, vamos continuar fazendo o acompanhamento dos projetos. E chegou um momento que, nesse ritmo de reunião, já lotado, já agenda cheia, né? Eu recebi uma mensagem de um gerente meu falando, poxa, a gente precisa falar contigo. Aí eu falei, mas está acontecendo alguma coisa? Não, a gente só precisa entender o que está acontecendo. Então, aí eu comecei a perceber e falei assim, poxa, o quanto que eu não estava cuidando de uma comunicação, eu estava cuidando muito de intensificar a comunicação, de tentar dar transparência, mas não estava cuidando de uma comunicação assertiva com eles, de planejar a minha comunicação, de planejar o que eu precisava passar de informação, informar corretamente o contexto que a empresa estava vivendo, né? Porque a gente acaba ficando muito inserido, às vezes, em alguns fóruns e esquece que isso precisa chegar em todo mundo, né? E chegar de uma forma assertiva em todo mundo. Então, acho que essa barreira, que é uma barreira, sim, que a tecnologia facilita, mas ela dificulta também essa comunicação, né, que a gente tem no dia a dia, não me levou a repensar a forma que eu estava levando a informação, que eu estava sendo assertivo na minha comunicação. Então, assim, a gente tem que ouvir mais e a gente tem que planejar melhor a nossa comunicação para a gente ter certeza que está sendo efetivo, né? Além de tudo, né, a live falha, a internet cicla, né, a gente sai do ar tem hora, evidências não canta toda, né, mas a gente precisa estar atento se a informação chegou completa. Perfeito. Excelente. Kleber, digital é mais difícil. Travei também, fui falar de evidências, travei. Não, acho que está muito claro. Acho que esse ponto que você colocou está muito claro. Assim, essa importância de ouvir, etc. Acho que tem a ver muito com a sua liderança. Eu te conheço, eu sei que você se preocupa o tempo todo com isso. Bom, para nós fecharmos aí a rodada. Carol, e aí, o que vocês estão fazendo diferente na Ânima nesses tempos? O que você tem feito como líder aí? Estou tentando exercitar duas coisas, Robson. A primeira tem a ver com lá no começo que a gente falou, né, da gente ser um pouco mais generoso com a gente mesmo, da gente ver que não tem super-homem, super-mulher, que a gente não vai dar conta, né, disso. E tem um exercício da serenidade. A pressão é muito grande. A pressão ela é grande, ela é de todos os lados, né? Se a gente tem informações demais, aí você tem informações dos governos municipais, do governo estadual, do governo federal, da Organização Mundial de Saúde, do não sei o quê. E aí é muita informação, além de tudo isso que a gente já falou, né? De todas as questões psicológicas, enfim. Então, a serenidade, dá um passo atrás. Antes de responder, peraí, eu preciso de 5 minutos para te responder. Eu vou te responder, mas eu preciso de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora. A gente precisa pensar, né, um pouco. A gente precisa dilatar um pouco o tempo. Não estou falando procrastinar a tomada de decisão aqui, não. A gente precisa tomar decisões. Nós estamos mais do que nunca sendo chamados a tomar decisões. Mas a gente precisa dilatar um pouco o tempo, né? Eu lembrei do Lacan, que a gente citou a psicanálise aqui um pouco mais cedo, né? O Lacan falava de uma coisa que antes do tempo de concluir tem o tempo de compreender. Então, a gente está sendo muito pressionado para concluir. O exercício que a gente está fazendo na liderança é vamos compreender primeiro, vamos dar um passo atrás, vamos dilatar um pouco o tempo. Não é fácil, mas é um exercício diário. Super legal. Carol Sarmento, na Unisociesc, o que você tem feito? Então, Robson, destaquei aqui uns 3 exemplos rapidinhos. Eu vou falar, eu tenho aprendido muito. Acho que... fantástico, uma característica da liderança Lean, aprender. E eu falei aqui mais cedo, a gente se reinventou, né? Então, uma coisa que a gente achava que ia ser impossível de fazer, nós temos uma gestão muito colaborativa, né? E a gente gosta de estar junto. E como colaborar à distância, né? Cada um... Então, assim, a gente descobriu ferramentas, né? Tem o Miro, tem o FanRetro, que nos auxiliam na construção desses projetos da mesma forma, né? Assim, claro que
ainda aprendendo a fazer isso, mas então a gente conseguiu construir projetos nesse tempo, mesmo assim, à distância, de forma colaborativa. A gente tinha um desafio, gente, de criar aí um evento que a gente sempre faz todo o início de ciclo de captação, que a gente chama de kickoff. E é um evento caloroso, próximo, humano, que exige essa presencialidade, sabe? E a gente falou assim, poxa vida, como que a gente vai fazer isso? Ó, olha quem tá aqui. Meu pequeno me cutucando. Ei, Arthur. Vai lá. E aí a gente falou assim, a gente fez do limão uma limonada, sabe? Nós criamos um programa de televisão interativo, resgatamos coisas da nossa época do não diga alô, diga alguma coisa, porque a gente ligou para casa das pessoas e a gente mandou um presente para as pessoas, sabe? Enviamos para casa dessas pessoas uma carta, um champanhe, porque a gente bateu a meta do intake, né, do ciclo passado, que era a forma da gente comemorar. Então, as pessoas se sentiram, assim, super acolhidas, de receber em casa um presente com a nossa carta, com uma mensagem nossa. Então, assim, minha equipe, nesse momento, brilhou e a gente conseguiu se reinventar e desse limão sair uma limonada num evento que a gente se superou fazendo de forma à distância, né? De forma remota. Então, assim, objetivos foram alcançados e a gente conseguiu se reinventar. Belo exemplo, belo exemplo. Redondo, vamos lá para nós fecharmos essa nossa web. Ó, vou brincar com você também, tá aqui, ó, já tá contando. Bom, além de saber pôr os papéis atrás, né, e fazer essas palhaçadas, né, a gente poder rir de si mesmo, né. Parece brincadeira, mas não é. Acho que esse é um belo ensinamento, né? De como a gente consegue usar o humor, né? Para que a gente consiga lubrificar as conversas e tudo mais. Mas mais do que isso, né? Eu acho que a crise mostra o que a gente tem de pior e o de melhor, né? E mostra o que realmente a gente é. E talvez, né? Cada vez que a gente tem uma interação é uma pequena batalha, né? Tem um general americano, né? Que ele falava que na batalha os planos são inúteis, mas o planejamento é essencial. Então, todas as interações, pelo respeito, já que a gente está falando de liderar com respeito, né? Pelo respeito que a gente tem que ter com todas as pessoas que a gente tem essas interações, o planejar é fundamental, né? E falando um pouquinho do meta-evento que a gente teve, né? A gente teve pelo menos uma semana planejando essas interações, né? Então, aí está o grande, se eu puder falar um takeaway, né? É justamente o planejar para que você consiga se adaptar cada vez melhor, né? E desencanar do plano. Então, essa é o meu grande aprendizado. E rir de si mesmo, né? Então, tem essa palhaçada aqui atrás, né? Pra vocês não verem a bagunça atrás. Perfeito, obrigado. Orefs. Mudo aqui. Acho que, como dentro do Itaú, primeiro tem um orgulho enorme da instituição, do privilégio que está lá, que estar lá nesse momento também, procurando ajudar a sociedade como um todo, mas internamente uma mobilização incrível das pessoas. Tem tido momentos assim emocionantes de ver um ambiente onde todo mundo focado em fazer um papel de estar disponível para o outro, em abrir o caminho, em ajudar. E isso é marcante para quem está na empresa há 20 anos. Então, você vê essa colaboração, acho que é algo que vai transformar também o ambiente, não só lá, mas em geral. E do outro lado, pessoalmente, acho que ainda mais eu tenho procurado com a minha equipe estar próximo, tentar facilitar, ajudar a vida deles, né? Então, assim, como líder, estar preocupado em reconhecer mais cada atitude, porque acho que esse momento de tensão em todas as questões, cada esforço faz a diferença. Então, uma preocupação contínua num reconhecimento, nas pequenas coisas, nas pequenas celebrações, em toda hora perguntar como as pessoas estão, para que elas estejam bem. Então, como líder, está facilitando o caminho para que as pessoas façam seu papel ainda mais disponíveis para ajudar. Então, acho que isso é essencial e você acaba tendo retribuições enormes que são poderosas para a gente se sentir bem também com as dificuldades pessoais que a gente tem. Perfeito. Solange, para nós fecharmos aqui nosso encontro, já está com gostinho de quero mais aqui. Acho que a gente falou bastante, né, da liderança com naturalidade. Eu tento sempre ter um olhar muito positivo. E quando tudo começou, eu falei, cara, isso a gente não pode mudar,
Então, como a gente sobrevive, né? Eu acho que as palavras vieram com serenidade e com ação, né? Nesse momento todo. Eu vou tentar trazer um pouco mais técnica a resposta para a gente fechar. Eu acho que na CIT a gente tentou olhar em 3 perspectivas. Então, a primeira foi a saúde do colaborador. Né? Então, antes dessa reunião, por exemplo, eu estava no AMA, né? Que é um Ask Me Anything, que é um bate-papo que a gente faz com um profissional da saúde, com um médico. Tá? E a gente abre isso para toda a empresa. Né? Então, todo mundo quer saber os riscos que tem em relação à doença, enfim, né? Vai abrir, não vai abrir. Então, o primeiro ponto foi esse, saúde das pessoas e tudo que a gente pode fazer para manter a saúde das pessoas. Né? Depois, e também é super necessário, que é a saúde do caixa. Né? Acho que também a gente está numa posição privilegiada como empresa de tecnologia, mas é super importante as empresas olharem isso. Né? A gente tem um lema muito forte de não demitir ninguém nessa crise. A gente não pode aumentar para os nossos colaboradores a problemática que a gente já tem aqui no Brasil de desemprego, né? Mas isso não vai acontecer por acaso. Então, tem um olhar fino, né, sobre custos, sobre o que dá para conter, né? E para a gente não chegar a um ponto desse, eu acho que todas as empresas precisam olhar isso com muito cuidado. E a terceira, né, tem algumas consultorias que já mostram alguns relatórios que grandes empresas hoje, né, elas estão muito bem posicionadas porque num momento de crises grandes como essa que a gente está passando, né, ou parecidas, não sei se tão grandes como, essas empresas continuaram olhando para frente, continuaram investindo em inovação. Então, a gente falou aqui o que é esse novo normal, né? E no nosso caso, uma empresa de tecnologia, né? Como a gente continua apoiando, né, a sociedade, os vários segmentos com tecnologia, né? O que o digital vem a mudar no dia a dia das pessoas nesse novo normal. Tá? Então, acho que essas 3 perspectivas são super importantes, né? A saúde do colaborador em primeiro lugar, né? A saúde financeira da empresa, né? Isso é super importante, e como essa empresa se reposiciona nesse novo normal que está tão imprevisível por enquanto, né? Então, eu tô um pouco mais técnica aí para o nosso bate-papo. Gente, que delícia, mas tem que encerrar. Tá muito gostoso. Essa conversa, uma delícia. Eu tenho certeza que está inspirando muitas pessoas. Eu estou vendo aqui no chat os comentários. Nós recebemos mais de 60 perguntas. Robson, acho que a gente precisa beber cerveja próxima, hein? Um happy hour, né? Exato. Olha aí, né? A minha forma de agradecer a todos vocês e também me despedir de toda a nossa audiência, primeiro é carinhosamente os nossos participantes aqui desta mesa redonda, desse primeiro Liderar com Respeito, do qual me sinto assim privilegiado. Acho que a gente não poderia ter começado melhor, um time tão estrelado. Teve aí o cuidado de indicar alguns livros, né, que traz muito dessa conversa, traz muitas das inspirações e do que eles estão praticando. Então, vocês têm esses livros como uma referência dos líderes que estão aqui. Claro que você pode fotografar isso na sua tela, mas essa apresentação, repito, ela está sendo gravada e ela vai ser totalmente disponibilizada. Na sequência, nós temos aqui os nossos adoráveis convidados e o LinkedIn de cada um deles. Também vocês podem se conectar depois e conversar mais e criar outros encontros. Acho que o papel da liderança é um pouco desse também. O nosso papel como Instituto é conectar pessoas. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade agora aqui de conectar pessoas. E reforço o seguinte, vocês são nossos convidados para os próximos webinars. Nós temos já um próximo webinar que vai acontecer na semana que vem, dia 24 de abril, às 17 horas, falando sobre aceleração digital. Então, não perca, muito legal, o tema Impactos Imediatos e Futuros da Covid-19. E no dia 30 de abril, um muito específico, muito interessante, de Lean no agronegócio, como a gestão Lean elimina desperdícios e aumenta a agregação de valor no setor agropecuário. Então, eu quero agradecer a todos vocês, já informar, né, com muita alegria, que o nosso próximo Liderar com Respeito já tem uma data, 27 de maio, save the date. Nós vamos trazer aqui, claro, Orestes, Solange, vocês estão sempre convidados, todo esse grupo que está aqui está sempre convidado, mas eu sempre vou procurar trazer um convidado aqui conosco para que possa nos inspirar, partilhar e ter esse momento de aprendizado. Então, eu termino dizendo o seguinte, muito obrigado, gente, muito obrigado. Meu carinho especial por vocês, minha homenagem às pessoas que estão aí na linha de frente das empresas, né? As operações continuam acontecendo na Ânima, na Unisociesc, na Roche, na Globo, no Itaú, na CIT, então tem uma galera trabalhando lá, da mesma forma tem uma galera do Instituto que foi
que trabalhou para colocar essa web meeting aqui de pé, se expondo lá na linha de frente e com todo carinho preparou isso para nós. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês, agradeço toda a audiência que nós tivemos e todos os participantes. Beijão para vocês. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.